sede real do sexo. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Emmanuel. A energia sexual, que na essência é energia divina, tendo como base a lei de atração, manifesta-se em todos os seres, garantindo a perpetuidade da vida no universo, promovendo em toda parte a evolução, o progresso e a felicidade. Definição de sexo. A definição primária da palavra sexo, segundo o dicionário, é diferença física e constitutiva do homem e da mulher, do macho e da fêmea. Esta definição é baseada unicamente no aspecto físico, diferenciando a condição orgânica do masculino e do feminino. Constituição da criatura humana. Para a doutrina espírita, a criatura humana não é somente matéria, pois ela é formada de corpo físico, corpo espiritual e espírito. Destes três, o espírito é o comandante, o gerente absoluto da organização psicossomática, quem sobrevive após a morte e quem sobrevive após a destruição do corpo é o espírito, com sua sensibilidade e os seus recursos morais, intelectuais, caráter e hábitos. Cada criatura humana é, na Terra, o que realmente o espírito já acumulou em si mesmo, na fieira das reencarnações, sendo o corpo instrumento transitório para a romagem terrena. As qualidades do espírito não são o produto do mecanismo do corpo físico, através de glândulas e hormônios. Como nos diz o espírito André Luiz, a personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. União fisiológica. Para entendermos melhor o assunto sexo com doutrina espírita, é necessário não limitarmos a sua função sagrada simplesmente à união fisiológica, segundo André Luiz. Na Terra, é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. O sexo, para a maioria esmagadora das criaturas humanas, está restrito à função dos órgãos genésicos. E muito natural é esta visão, em virtude da profunda ignorância humana com relação ao espírito. Sexo não é somente o prazer de minutos e a permuta de células sexuais. O espiritismo e os impulsos sexuais. O espiritismo, pelos seus ensinamentos libertadores, veio descortinar horizontes novos para a afetividade humana, elevando-a a níveis mais altos de relacionamento, na esfera do espírito. O campo de participação do sexo na vida é imenso e profundo, mas somos ainda humildes aprendizes na escola do amor, a fim de percebermos os maravilhosos mundos novos das emoções santificadoras que a lei de Deus nos facultará alcançar quando desejarmos sinceramente. A infelicidade na área do comportamento sexual entre os cônjuges decorre do fato da maioria deles teimar em permanecer nos impulsos primários, desinteressados de vivenciar os valores mais nobres do espírito. Sexo no corpo físico e no espírito. Os espíritos tratam muito rapidamente do assunto sexo em O Livro dos Espíritos, deixando para mais tarde a ampliação desses ensinamentos, os quais foram completados ricamente através das obras psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier e outros. Em O Livro dos Espíritos temos a interessante pergunta de número 200. Tem sexo os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Se atentarmos bem para a resposta dos espíritos superiores, iremos observar que eles não responderam com um simples não, mas sim, não como o entendeis. É, portanto, uma negação que traz também uma afirmação implícita, que poderia ser traduzida assim: os espíritos têm sexo, mas não como vocês o conceituam na Terra. Os espíritos têm sexo, mas não de acordo com a concepção do sexo das criaturas humanas. O que precisamos saber é discernir entre o sexo enquanto na vida corpórea e o sexo na vida espiritual.
Os espíritos realmente não têm sexo como o da organização física, pois no corpo espiritual não possuem o mecanismo de fecundação, com possibilidades para a reprodução entre si. Os espíritos, só Deus cria. Vejamos as palavras elucidativas do escritor J. Herculano Pires. No sentido orgânico, biofisiológico, os espíritos não têm sexo, pois não possuem corpo material e não se reproduzem. Recordemos também as palavras seguras do insigne codificador Allan Kardec. Os sexos só existem no organismo, são necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Se os espíritos não têm o sexo biofisiológico semelhante ao experimentado na Terra, o que será então o sexo nos espíritos, quando libertos do corpo físico e em plena atividade no mundo espiritual? A individualidade do espírito após a morte. Para compreendermos a questão do sexo nos espíritos, é preciso formarmos a convicção de que eles, após o fenômeno da desencarnação, conservam as suas características. O espírito na vida espiritual não é um fantasma, uma sombra, um ser vazio. Ele leva consigo tudo o que realizou, aprendeu e conquistou nas experiências da vida corpórea, seja no campo do intelecto ou do sentimento. E isso é o que vai caracterizá-lo no mundo espiritual. Em O Livro dos Espíritos temos a seguinte pergunta: a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? O sexo nos espíritos não é de ordem biofisiológica, mas sim de vida psíquica, como nos esclarece o espírito André Luiz. A sede real do sexo não se acha, dessa maneira, no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Ainda o mesmo espírito reafirma: o sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações. O corpo não comanda a mente, sim, esta é que administra profundamente a organização do corpo espiritual e do corpo físico. A sexualidade da criatura humana, antes de tudo, nasce do arquivo mental. Os órgãos genitais masculinos e femininos são instrumentos do espírito através da ação mental. Perdendo o corpo físico, o espírito nada perde de imediato, de sua sexualidade, de suas características, de sua maneira de ser. Subconsciência, arquivo profundo da personalidade. A mente é o equipamento sublime do espírito, resultado de milênios incontáveis de evolução incessante, onde estão gravados de maneira indelével todos os recursos psicológicos de nossa personalidade, caráter, cultura, hábitos, aptidões, sensibilidade, desejos, virtudes, vícios, amor, paixões, etc. Os recursos mentais variam de espírito para espírito em função do livre-arbítrio de cada um no aproveitamento das experiências na existência terrena. Tudo que praticamos, pensando, falando, sentindo e agindo na fieira das reencarnações é arquivado na forma de reflexos nos escaninhos de nossa mente, na sua zona mais profunda, que é a subconsciência, estruturando, assim, a nossa individualidade. A subconsciência explica-nos o espírito Emmanuel. É o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. O espírito, no labor incessante de suas múltiplas existências, vai ajuntando as séries de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos, no seu cérebro espiritual, organiza assim, então, essa consciência profunda, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações. Se a mente é a sede real do sexo, pode-se entender daí como é o sexo nos espíritos. Realmente, os espíritos não podem reproduzir-se, mas conservam no seu maravilhoso arquivo mental todos os reflexos resultantes de suas atividades praticadas aqui na Terra, na sucessão das reencarnações, vivenciando as funções masculinas ou femininas que o corpo físico lhes ofereceu. É o que André Luiz nos reporta. Na esfera da crosta, distinguem-se os homens e mulheres segundo os sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos, para regiões mais altas. O mesmo afirmava também o codificador Allan Kardec, comentando o problema da influência da experiência física na vida espiritual e vice-versa. A influência que se transfere para a vida espiritual, que o codificador analisa, são as mesmas recordações guardadas na mente ditas por André Luiz. Se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal, numa nova encarnação
trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Departamento das almas femininas e masculinas na cidade espiritual, nosso lar. Se o caráter dos sexos não continuasse em realidade na vida espiritual, como uma expressão particular e mais profunda de cada espírito, não veríamos trechos nas obras de André Luiz como estes. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. O espírito continua além do túmulo com suas tendências de homem ou de mulher, pois elas estão guardadas na mente. A atração entre os sexos continua no plano espiritual, pois permanece também o namoro, o noivado e o casamento nas sociedades espirituais. Vejamos a admiração do espírito André Luiz em presenciando um casamento no mundo espiritual. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. A identificação sexual do espírito nas comunicações psicofônicas. Notemos também que o escritor espiritual André Luiz nos adverte quanto à necessidade, quando no intercâmbio com os espíritos, no trabalho de desobsessão, de deduzirmos qual o sexo que tal espírito possui na Terra, pois este permanece com as mesmas características em sua estrutura psicológica, como vemos neste trecho. Os médiuns esclarecedores, pelo que ouçam do manifestante necessitado, deduzam qual o sexo a que ele tenha pertencido para que a conversação elucidativa se efetue na linha psicológica ideal. A sexualidade continua profundamente viva em cada espírito. Nossa personalidade hoje, tanto no plano físico como no plano espiritual, é resultado das funções executadas nos milênios, através dos recursos abençoados do sexo que a providência divina nos oferece para a nossa evolução. O sexo, portanto, está na base da formação das características de nossa individualidade. Personalidade sexual, soma de milênios de experiências. O mentor espiritual Emmanuel esclarece-nos toda a estrutura psicológica em que se nos erguem os destinos foi manipulada com ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações. A sexualidade nos órgãos genitais. Os órgãos genitais não são os elementos básicos para definir a sexualidade das criaturas humanas, pois eles são instrumentos passivos obedecendo ao comando mental. Não são eles que decretam a nossa sexualidade, mas sim a nossa estrutura psicológica. É o que nos explica André Luiz. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. Nossos desejos, sonhos, ideais, sensibilidade, hábitos, aptidões, impulsos afetivos, tendências e reações íntimas, tanto na feminilidade quanto na masculinidade, continuam conosco na vida espiritual, pois estão registrados na mente. Homossexualidade. O sexo é mental. Uma prova de que o sexo é mental está no problema da homossexualidade. Se o sexo não fosse mental, não haveria razão para a homossexualidade. O espírito, voltando à Terra em um novo corpo físico em desacordo com as características marcantes guardadas na mente, é o que explica o fenômeno do homossexualismo. A morfologia do corpo não se superpõe aos poderes da mente, mas sujeita-se às suas ordens. André Luiz dilata o nosso conhecimento a respeito dizendo: o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Na vida espiritual, cada espírito será, em matéria de masculinidade ou de feminilidade, definido de conformidade com as qualidades que forem predominantes no seu campo mental. O espírito, no curso das reencarnações, precisa habitar em corpo de homem ou de mulher para a aquisição das experiências que lhe possibilitarão alcançar a perfeição. É o que o Livro dos Espíritos nos esclarece na pergunta: quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Não há problema para o espírito encarnar em corpo de homem ou de mulher. O que o governa é a necessidade de experimentar as provas e obedecer à lei do progresso que o impulsiona a melhorar. O mestre Allan Kardec também nos ensina:
Com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos, aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá nascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e sofrer-lhes as provas. O espírito precisa passar pelas experiências dos dois sexos, porque o campo de aprendizado de cada um é diferente. Nenhum espírito chegará ao porto da perfeição sem antes ter acumulado em sua estrutura psíquica as qualidades de ambos os sexos. Caráter psicológico predominante. Esta alternância do espírito, ora em corpo de mulher, de homem, ora em corpo de mulher, não é automática nem uniforme. Varia de espírito para espírito. Na maioria dos casos, permanece o espírito longo tempo nas experiências de homem ou de mulher, consolidando características bastante fortes na sua estrutura mental. É o que nos explica ainda Allan Kardec. Pode acontecer que o espírito percorra uma série de experiências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou impressa. Na atualidade, diz-nos com outras palavras o espírito André Luiz: considerando-se que o sexo, na sua essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. A sexualidade em cada criatura humana será sempre a soma das experiências adquiridas em corpo de homem ou de mulher, embora uma delas seja o percentual maior no campo mental, determinando a condição de masculinidade ou feminilidade. Evolução incessante da estrutura psicológica sexual. Como somos chamados pela lei de Deus ao aperfeiçoamento incessante, é natural que não vamos permanecer com a nossa vida mental estacionada e limitada indefinidamente em seu poder. A modificação das funções do espírito na escola terrena, habitando em corpo de homem ou de mulher, faz com que a estrutura mental vá assimilando valores novos e transformando sua personalidade com o passar dos séculos. A posição mental de cada espírito na feminilidade ou na masculinidade não é fixa, mas transitória, porque evolui sempre, como nos diz Emmanuel. Espíritos que aspiram a realizar tarefas específicas na elevação de grupamentos humanos reencarnam em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Com o revezamento das experiências, cada vez mais acentuadas de homem ou de mulher, na rota dos milênios, o espírito vai acumulando as qualidades dos dois sexos, fazendo que a entidade imortal enriquecida apresente características femininas e masculinas, não na organização física, mas na sua estrutura psicológica, manifestando virtudes de ambos os sexos, mas com predominância de uma delas. É o que aprendemos com Emmanuel. Através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciada em quase todas as criaturas. A bissexualidade na estrutura psicológica do espírito. As ciências psicológicas da atualidade não conseguem determinar uma personalidade com normalidade integral, no sentido de feminilidade ou de masculinidade em grande parte das criaturas humanas. O fenômeno da bissexualidade é a pessoa apresentar em sua personalidade, em seus hábitos, em suas aptidões, tendências, qualidades, tanto femininas quanto masculinas. Quanto mais virtudes de ambos os sexos possuir o espírito, maior será o seu grau de evolução na hierarquia espiritual. Desenvolve nosso entendimento o instrutor André Luiz. Na crosta planetária, os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que a masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social.
aquisição de qualidades. André Luiz nomeia as qualidades a serem adquiridas, tanto na masculinidade quanto na feminilidade. Compreendemos desta arte que, na variação de nossas experiências, adquirimos, gradativamente, qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Na sucessão ininterrupta das reencarnações, o espírito é chamado pela lei de evolução a conquistar qualidades divinas, executando funções tanto na condição de feminilidade quanto de masculinidade. O espírito não pode ficar estacionado numa única característica, pois ficará sempre deficiente e não se alçará a voos mais altos na caminhada de ascensão para Deus. Se o espírito tem características marcadamente femininas e não reencarnar em um corpo de homem, para novas experiências, ficará impossibilitado de enriquecer de virtudes que somente em corpo de homem poderá o espírito adquirir. E assim também no caso inverso. Para o espírito chegar à perfeição, é necessário que acumule qualidades de ambos os sexos, que ambos os sexos oferecem no campo da existência humana. Perfeição do espírito e os característicos sexuais. À medida que o espírito vai alcançando graus mais altos na hierarquia do aperfeiçoamento espiritual, vai ele perdendo as características acentuadas dos dois sexos, porque elas vão se fundindo para surgirem muito mais belas e superiores às qualidades humanas, é o que afirma André Luiz. Quanto à perda dos característicos sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de burilamento para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. O espírito, em chegando à perfeição, não apresentará, portanto, características masculinas ou femininas, como as conhecidas na Terra, mas sim a síntese gloriosa dessas virtudes desenvolvidas infinitamente em plenitude de luz, sabedoria e amor.